aí, pessoal, boa noite. Boa noite. Boa noite. A gente vai dar início agora à mesa redonda de Neurologia Cognitiva e Comportamental. Meu nome é Júlia. Atualmente eu faço parte da diretoria científica da LIAPSE e do marketing da LANES. E eu vou estar junto com as doutoras hoje nessa mesa redonda. A doutora Caíssa, ela é graduada em Medicina pela Universidade Federal de Juiz de Fora e a residência em Neurologia pela FJF também, com a complementação na Federal de São Paulo. Ela tem especialização em Neurologia Cognitiva e em Distúrbios do Movimento pela FMG e mestrado em Neurociências pela FMG. A doutora Juliana, ela é graduada em Medicina pela Universidade Metropolitana de Santos, fez residência em Neurologia pela Unesp e é especialista em Neurologia Cognitiva e Comportamental pela Federal de São Paulo. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre a especialidade, o mercado de trabalho, o dia a dia profissional delas, e eu vou passar a palavra para as doutoras para elas explicarem um pouquinho como que foi a trajetória, contarem para a gente como elas chegaram até aqui. Você pode começar, doutora? Pode ser Juliana, Caíssa? Posso começar? Então? Pode? Obrigada pelo convite, em primeiro lugar, fiquei muito feliz. Então, eu assim, sempre quis ser médica, desde pequenininha, e porque eu sempre conto essa história, né, que quando eu tinha 7 anos, a minha avó, ela falou que o sonho dela era ter uma médica para cuidar dela, uma neta médica. E aí, a partir desse momento, eu falei que ia ser médica, e fui pensando sempre nisso, né? Depois, antes de eu entrar na faculdade, a minha avó, ela teve diagnóstico de doença de Alzheimer, essa mesma avó. E aí eu comecei a estudar sobre doença de Alzheimer, me interessar por esse tema para tentar ajudá-la. E aí eu decidi que eu queria fazer neurologia antes de entrar na faculdade, sabe? Quando eu entrei na faculdade, eu já tinha interesse por essa área, né? E aí, no segundo período, a gente lá tem a neuroanatomia. Não sei como que é para vocês. Assim também. Eu também, né? Uhum. Então, no nosso é no segundo período. E aí, eu fiquei encantada com a neuroanatomia. Falei, nossa, é isso que eu quero fazer neurologia ou neurocirurgia. E aí, fiquei a faculdade inteira, fui 4 anos monitora de neuroanatomia, até o 10º período. E aí fiz, né, iniciação científica, fiz liga, presidente em liga, tudo na área de neurologia, sabe? Eu sempre gostei. E aí eu acompanhava também o pessoal da neurocirurgia, porque gostei muito da neuroanatomia. Então eu falei, nossa, será que eu seria neurocirurgião, alguma coisa assim. Mas aí, de tanto acompanhar, eu dava plantão com um dos professores no domingo, operava com ele, e eu fui vendo que eu gostava mesmo, era da clínica, sabe? Assim, de fazer o diagnóstico, de examinar, dessa relação anatomoclínica que a gente tem na neurologia, né? Fiquei encantada com isso. E aí eu falei, não, eu quero neurologia. E aí, quando eu terminei a faculdade, eu queria muito fazer a especialização em neurologia cognitiva, principalmente por causa dessa história da minha avó, sempre gostei muito disso. E eu fiz também estudo do movimento, que no HC da UFMG, a gente tem essa oportunidade de fazer o fellow nas duas subespecialidades, né? Então, com 2 professores sensacionais, são o professor Paulo Caramelli e o professor Francisco Cardoso, e aí eu fiz o fellow com eles, né, em toda a equipe, que é incrível, assim. E aí, hoje eu trabalho nessa área, atendo neurologia geral, atendo né, tudo dentro da neurologia, mas especialista em estudos do movimento e neurologia cognitiva. E agora eu faço mestrado, ainda estou fazendo mestrado em neurociências. E aí a minha área de atuação no mestrado, meu projeto de pesquisa, também é sobre dentro da doença de Alzheimer, sabe? Então, Poxa, que interessante. Aí minha trajetória. A gente sempre fica meio... se inspira em situações da vida, né? E você, doutora Juliana? Então, a minha história não foi assim tão assertiva assim como a da Caíssa, sabe?
Quando eu era criança, eu queria ser médica, eu tinha, assim, esse sonho, principalmente porque minha mãe era médica, né? É médica. Então, eu sempre quis, né? Aquela coisa de ver a mãe trabalhando, né? Aquilo sempre me despertou interesse. Mas, quando eu estava no colegial, eu fiquei na dúvida. Eu acho talvez até por uma certa preguiça de estudar, sabe? Ah, eu vou ter que estudar muito para a faculdade de medicina, Aí eu fiquei, e minha irmã tinha entrado em medicina há pouco tempo também, e eu vi o tanto que ela se esforçou para conseguir entrar, então eu fiquei, será que eu quero me esforçar tanto assim, estudar tanto? Aí eu resolvi que não ia fazer. Aí eu não sabia também outra coisa que eu queria. Acabei fazendo um ano de cursinho até para tentar me decidir. Quando eu saí do terceiro colegial, eu prestei direito, assim, né? Não tinha noção do que queria nesse momento. E aí, nesse um ano de cursinho, eu acabei já tinha alguma coisa em mim, assim, que me despertava para essa área de comportamento humano. Então, eu acabei escolhendo psicologia. E eu fui fazer psicologia. Aí eu acabei fazendo 3 anos de psicologia, mas nesses 3 anos eu senti assim que não era aquilo. Eu gostava muito, inclusive, né? Gosto até hoje. A nossa especialidade assim tem uma relação, né? Logo ali. E só que eu achava que não era aquilo que era o meu sonho mesmo. Não era aquele o meu sonho de, né? Eu ainda queria fazer medicina. Então acabei indo atrás, né? Algum momento tive que sentar a bunda na cadeira e estudar mesmo, então fui atrás e consegui entrar na medicina e consegui fazer a medicina, que era o que eu tanto queria. Quando eu entrei, eu pensava que eu gostava de psiquiatria. Então eu achava, não, acho que eu vou fazer psiquiatria. E acho que é uma coisa que tem muita gente, né, que fica com essa dúvida de neurologia e psiquiatria, né? Então, e eu achava que queria psiquiatria. Aí, no terceiro ano da faculdade, eu participei da Liga de Psiquiatria, comecei a fazer plantões e tudo mais. E aí eu comecei a ver que não era bem aquilo também que eu queria. Eu sempre tenho uma coisa assim de tentar, né? De testar, talvez, as coisas, né? E aí acabou que eu comecei a fazer minha iniciação científica com uma professora de neurologia, que foi quem me inspirou, né, e quem me mostrou, assim, que na verdade era aquilo que era o para mim, né, o que tinha para mim era aquilo mesmo, já estava definido. E aí eu acabei fazendo a minha iniciação científica num projeto que era relacionado à cognição. Então, era um projeto super legal de aplicação de testes e tudo mais para validação de testes em uma certa população. Então, já era nessa área de cognição e foi aí que me despertou mesmo esse interesse pela neurologia. Aí eu também comecei a fazer monitoria, né, e tudo mais. Todos os outros trabalhos que eu fiz foi sempre mais direcionado, participar da liga e tudo mais, ou congressos já também durante a faculdade, né? E aí eu entrei na residência de neurologia na Unesp, em Botucatu. Eu sou do interior de São Paulo, né? Então eu sou de Rio Claro. Para mim, morar lá em Botucatu foi maravilhoso, uma cidade muito boa. E a residência também é muito boa lá. E durante a residência, a área de cognição lá na Unesp Botucatu não é assim uma das áreas mais fortes, sabe? E eu sentia que eu tinha assim um certo déficit nessa área. E era algo que eu gostava de estudar, mas como eu não tinha a prática mesmo, a vivência com pacientes, eu sentia que faltava isso para mim. Então eu resolvi fazer um estágio optativo da residência em cognição. E aí eu fui para a Unifesp fazer esse estágio optativo em cognição com o Dr. Paulo Bertolucci, e aí eu me encontrei. Aí eu falei, nossa, era isso mesmo, e essa vivência com o paciente, né, da especialidade, eu acho que é o que faz você se fascinar por isso, né? É o que faz você ter o brilho nos olhos, assim. Às vezes a gente estuda, vê superficialmente sobre a especialidade, mas você ter essa vivência, ter essa prática mesmo é o que fez ter o meu brilho nos olhos dessa área.
E aí eu acabei fazendo o Fellow em Neurologia Cognitiva e Comportamental aqui na Unifesp. E agora trabalho com isso e também com Neurologia Geral. A gente vê como é que cada um se encontra de uma forma diferente, né? Muitas vezes o acadêmico ele fica muito aflito porque ele gosta de uma área assim muito grande, mas tem um leque tão grande de opções que a gente fica confuso. E esse que é o intuito do CIESP mesmo, né? Trazer um pouquinho de cada área. E acabou que vocês falaram um pouquinho de uma dúvida que é geral, assim, né? Que é quais os passos que o acadêmico, recém-formado, tem que tomar para chegar na especialização em neurologia cognitiva e comportamental. O que ele tem que fazer em relação à residência, à especialização? Aí vocês podem falar um pouquinho mais sobre isso? Então, no Brasil, a gente tem os fellows, né? Eu acho que a maioria das universidades aqui no Brasil tem fellows. É difícil um R4 de neurologia cognitiva e comportamental, a maioria são fellows mesmo, né? E eu sei também que através da psiquiatria, você também consegue fazer uma subespecialidade nessa área, né? Em neuropsiquiatria e ir mais ou menos para esse caminho também, né? Eu sei, assim, por exemplo, eu acho que uma coisa interessante é você olhar os serviços, né? Conhecer os professores, olhar onde que tem bons professores, assim, que já são consagrados, você conhecer sobre o serviço, né? Ver como que funciona. E aí eu também fiz um optativo antes. Isso eu acho que faz muita diferença também. Eu fiz na Unifesp, fiz em pronto-socorro, né? E fiz na neurologia cognitiva da UFMG. Então, igual a Juliana falou, aí você fala, não, é aqui que eu quero ficar, né? Acho que isso faz muita diferença, né? Sim, e é muito isso, né? Na neurologia, no Brasil, a gente tem poucos R4s mesmo, né? O R4 oficial, assim, né? A gente não tem de muitas subespecialidades, né? A maioria, assim, é fellow, né? Mas os grandes centros de referência, tem, né? Aqui em São Paulo tem na USP, tem na Unifesp, eu acho que tem também na Santa Casa, tem em vários lugares, né? Então, eu conheço mais daqui, né? Eu sei que o da UFMG é muito bom também. Algumas pessoas, inclusive da Unesp, né, da minha residência, iam para a UFMG para fazer o optativo em cognição e distúrbios do movimento, porque dava para fazer os dois também ao mesmo tempo. Então, né, só nesse optativo mesmo, mas muita gente ia para lá também, né? Por causa dos chefes, do serviço. É super importante a gente conhecer antes de tomar essas decisões também. E como que faz para entrar nesses fellows? Assim, eu vejo vocês falando, os neurologistas que fez fellow em tal coisa, mas às vezes a gente não entende muito como que faz para entrar. É uma prova, você se inscreve, é pago, como que é? Eu acho que cada programa é de um jeito, sabe? Assim, cada universidade é de um jeito. Vou te falar como que é na UFMG. Lá é assim, você se inscreve, tem um período de inscrição. Sempre você tem que correr atrás, não é uma coisa assim que vai sair num cartaz na internet. Gente, abriu as inscrições para o Fellow, não. Mas, não é igual a residência comum, né? Sim, que tem ali no site tudo muito divulgado, não é? Mas você consegue, né? E lá eles divulgam bastante. E aí você sempre, por exemplo, você quer fazer isso, você já começa a pesquisar, já entra em contato com quem faz, já fala, olha, quando abrir me avisa, sabe? Já tenta um meio aí de você conseguir ficar sabendo. E aí tem um período de inscrição, você se inscreve, e lá é assim, você tem uma prova escrita, aí eram algumas perguntas, a gente fazia uma prova escrita e uma entrevista. Aí o currículo você mandava até antes, já mandava esse currículo, quando você chegava para a prova e para a entrevista, ele já tinha o seu currículo. Então, você ia lá fazer a prova, depois ele fazia a entrevista, já perguntando algumas coisas ali do seu currículo. O nosso era assim. Lá foi como?
Mas tem muito isso, assim, de ser diferente em cada serviço mesmo. Eu sei que tem serviços que tem, né, a prova, tudo, mas fellow geralmente também tem mais análise de currículo e entrevista, né? O meu foi análise de currículo e entrevista. E é diferente de R4. R4, quando é oficial, aí sim tem prova, tem como se fosse todo aquele esquema mesmo de entrar na residência, né? Alguns, prestar assim, outra prova. mais... Isso. A gente não para de prestar prova na vida, né? A vida do médico é complicada. Muita prova. E eu sei também que, como a gente tinha falado, outros caminhos, né, para chegar nessa subespecialidade, no meu fellow tinham também psiquiatras, né, já formados na residência de psiquiatria, e que faziam um fellow como na neurologia cognitiva e comportamental, até também como uma forma de psicogeriatria, né? Eles tinham também essas duas possibilidades, tanto pela psiquiatria como pela geriatria, e aí também fazendo essa subespecialidade. Dá para essas duas, geriatra e também psiquiatra entrar nessa área, né? Outra dúvida que foi muito levantada é como que está o mercado de trabalho para essa área. Como que tem sido, principalmente agora também, né, que a gente está numa pandemia, mas no geral mesmo. Como que tá? Quando você quiser falar, pode falar. Não, tranquilo. Pode começar. Eu tenho essa característica de sair falando no mestrado, o povo pergunta, Caís, se você quer perguntar? Porque assim, você sai falando. Mas o que acontece? Assim, a gente tem visto, né, que os idosos, o número de idosos tem crescido muito, né? Para você ter ideia, em 2020, mais ou menos, a gente tem uma proporção de mais ou menos 50 milhões de pessoas no mundo com demência. É esperado que em 2050 isso triplique para 150 milhões de pessoas no mundo. Mais ou menos a gente tem uma estatística que 1 a cada 10 pessoas tem doença de Alzheimer, então assim, é uma doença muito prevalente, fora as outras demências, né? Tem também uma outra estatística que a cada segundo 2 pessoas fazem 60 anos no mundo. Então, assim, é muito prevalente o número de idosos, é muito prevalente o número de idosos com doenças, com síndromes demenciais, né? Dentre elas, 2/3 é a doença de Alzheimer. Então, assim, é uma especialidade que eu acho que cada vez mais ela vai ser, as pessoas vão precisar mais, né? Do neurologista, do psiquiatra, do geriatra, para cuidar dessas doenças neurodegenerativas. A expectativa de vida tem aumentado muito. Tem uma estatística que eu já vi que entre idosos maiores que 85 anos, mais ou menos 1 a cada 3 tem doença de Alzheimer. Então, assim, e a expectativa de vida está aumentando muito, né? Assim, antes, 70 anos, a pessoa já parecia que estava ali no final da vida, 70, 80. Hoje em dia, 80 anos está aí, né? Vamos lá, vamos continuar. Então, essa demanda está sendo cada vez maior para doenças neurodegenerativas no geral, né? Dentro das doenças neurodegenerativas, a mais comum é a doença de Alzheimer. Então, eu acho que é um mercado em ascensão, assim, que, né, o cuidado com os idosos, né, em geral. Verdade. Sim. E também os idosos, né, com esse aumento da expectativa de vida, a gente vê cada vez idosos mais ativos, né? Então, ainda trabalhando, né? A aposentadoria também agora, né? Precisa de mais anos de trabalho. Então, são idosos que precisam do cognitivo preservado, né? Para continuar exercendo profissão, continuar ativo na vida, né? Então, realmente, isso a gente vê que é um mercado que é bem, no momento, assim, é ilimitado, né? A demanda é muito grande. E a gente também vê, eu tenho percebido, né, na minha prática clínica,
que a pandemia também trouxe muitas consequências para os jovens. Então, muitos quadros de ansiedade, depressão, e que acabam causando também alterações cognitivas em jovens, né? Então, hoje em dia, a gente vê muito no consultório jovens procurando por queixas de memória, né? Esquecimentos, atenção e tudo mais, mas também com essa correlação aí de outras comorbidades psiquiátricas, né? E também outra coisa que a gente vem, eu pelo menos vejo bastante, é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade sendo diagnosticado em adulto. É outra coisa também que a gente está vendo assim que está tendo bastante diagnóstico, né? Então, é algo também que está bem prevalente. E eu até estava lendo esses dias um artigo que fala que, na verdade, a gente pensa, mas agora tudo é TDAH. E, na verdade, não, é subdiagnosticado. Então, é algo assim que até preocupa mesmo, né? Com certeza. Isso que vocês falaram das estatísticas me chamou a atenção, assim. Vocês costumam receber paciente, assim, com histórico familiar de doença de Alzheimer, procurando prevenção? O que fazer para evitar, para ter manifestação mais tardia, coisa do tipo? Uma vez eu li um estudo que fala que as pessoas têm mais medo de ter doença de Alzheimer do que ter um câncer, por exemplo, sabe? Que, assim, é uma doença que todo mundo tem muito medo. Eu tenho muito medo, né? Minha avó teve. Então, assim, no fundo, todo mundo tem esse medo, principalmente quando tem alguém na família. Então, é muito, muito frequente. Igual a Juliana falou, tanto jovens que, às vezes, têm algum outro problema, né? Ou algum problema de memória e procuram para resolver isso, e muitos também achando que estão com doença de Alzheimer, que já estão apresentando sintomas, que minha mãe teve, que minha avó teve, eu estou começando a apresentar. Então, assim, isso é bem comum, né, na nossa prática. E o TDAH crescendo cada vez mais o diagnóstico, igual você disse, exatamente, ele é extremamente subdiagnosticado. Nas crianças, na nossa idade, na nossa infância, era extremamente subdiagnosticado, né? Por isso que ninguém tinha esse diagnóstico. Era uma criança, é bagunceira, agitada, desatenta, burra, distraída, com 1000 nomes que ganhavam, né? E hoje em dia a gente sabe que é uma doença muito prevalente, tanto na infância, e muitos aí, como a gente, por exemplo, da nossa geração, que não teve esse diagnóstico aí na infância e vem ter esse diagnóstico agora na idade adulta, né? Então é bem frequente, sim. Aí você também vê isso, assim? Muita gente procurando, sim, né? Com certeza. E também é uma coisa assim, tiro e queda. Nas consultas, nas primeiras consultas, principalmente, de pacientes que têm alguma síndrome demencial, quando vai levado por algum familiar, né, tipo filho, né, ou neto, às vezes, com certeza ele vai perguntar: doutor, eu vou ter? O que eu faço para não ter? Tem algum remédio, né? As pessoas querem remédio, porque é uma maneira fácil, né? Mas as pessoas já querem, mas eu acho que eu estou com um pouquinho de esquecimento. Tem algum remédio que eu já posso tomar para evitar que eu tenha? Então, é assim, e essa educação, né, das medidas preventivas mais não medicamentosas, né? Então, exercício físico, né? Toda a parte de vida saudável, são orientações que às vezes não é bem aquilo que a pessoa quer ouvir, né? Então é bem complicado assim explicar, né? Também essa parte que é muito inacessível, os exames que a gente faz de biomarcadores, exames que poderiam mostrar, né, essa parte genética e tudo mais, ainda são inacessíveis, né? Então, é difícil também que as pessoas entendam isso e entendam que a melhor maneira de prevenção, né, não tem um remédio para isso, né? Que ela vai precisar ter medidas mais saudáveis de vida mesmo. É complicado, né? Porque Nossa, o paciente Pode falar. Não, pode falar. É porque é complicado porque o paciente chega querendo que você dê um remédio, né? Aí você fala que tem que mudar o estilo de vida, alimentação saudável, largar o sedentarismo. Aumentar a reserva cognitiva. Aí diminuir o tempo de tela, ler mais, não quer. E isso que a Juliana falou é muito importante, sobre isso do paciente querer, às vezes, um teste genético,
um diagnóstico precoce. A gente viu agora, no último congresso que teve, né, saindo possibilidade de teste sanguíneo para detecção de doença de Alzheimer, mas o que eu sempre falo com o paciente é o seguinte, se eu te falar hoje, né, Júlia, você vai ter doença de Alzheimer, tá? Você vai ter, tá aqui no seu exame, você vai ter. Qual que é a próxima pergunta que você vai me fazer? Quando? É amanhã? É daqui a 30 anos? É com 88? É com 90? Eu vou morrer antes de outra coisa? Entendeu? Só que se eu te falar agora que você vai ter, você vai viver o resto da sua vida pensando nisso. Você talvez não tenha filho, você talvez não case, você vai viver o resto da sua vida pensando que um dia você vai ter doença de Alzheimer. Sendo que, às vezes, você teria os sintomas com 85 anos e talvez você nem chegaria lá, né? Ou talvez você teria com 85 anos de uma forma leve e com uma progressão gradual. Então, assim, isso é muito sério, sabe? Esse aconselhamento genético, quando você tem uma doença neurodegenerativa que não há um tratamento, é muito sério. Agora, se você me falasse, não, agora saiu um tratamento que a gente vai dar uma medicação, a gente vai paralisar a doença. Aí sim, né? Aí a gente já faria esse aconselhamento genético, a gente já buscaria fazer teste genético de todo mundo. Mas, assim, hoje em dia não é nem possível, nem viável e nem o ideal, né? A gente fazer esse tipo de avaliação. E sobre a prevenção, né? A gente também tem o último artigo que saiu no Lancet, da Comissão de Prevenção de Demências, né? E é basicamente isso, mudança de estilo de vida, aumento de reserva cognitiva, então é alimentação, atividade física, aprender novas coisas, escolaridade, diminuir prejuízo auditivo. Então, assim, são coisas que você vai mudando ao longo da vida. Os estudos mostram que em cada faixa etária, por exemplo, é muito importante a educação na criança, né? no adulto jovem. A gente tem visto que isso é preventivo também. Então, assim, esse tipo de orientação é difícil porque, igual vocês falaram, o paciente ele quer ir para o caminho um pouco mais fácil, né? Ele quer uma vitamina, ele quer um remédio que ele tome e previna. Quem me dera, né, Juliana, que a gente tivesse isso. Eu já ia pegar agora e já ia estar tomando também. Mas com certeza. Infelizmente ainda não tem. E aí eu acho que é a nossa função como médico, e até você também, né, que está aí, todo mundo aí da área da saúde, orientar sobre isso, né, sobre a importância. Tem até uma figurinha, outro dia eu até postei que tem a fila do remédio e dos exames e a fila da mudança do estilo de vida, né? Todo mundo está na fila do remédio e do exame, que é muito mais fácil. Exatamente. Vocês falaram muito de TDAH, de Alzheimer. Quais outras doenças, assim, que vocês costumam atender mais, assim? Quer falar? As síndromes demenciais, elas são variadas, né? Existem várias, então, assim, é uma coisa também que a gente vai aprendendo, aprende já na residência de neurologia, também aprende um pouco na faculdade ainda, né? Porque tudo que as pessoas falam, tem uma demência, é Alzheimer. Sim, Alzheimer é a demência mais prevalente, mas não é o único tipo de demência, né? Então, essa diferenciação é muito importante para a gente saber clinicamente, né, quais os sintomas que a pessoa vai desenvolver, saber como que vai ser a evolução e, inclusive, para os tratamentos que a gente tem disponível, né, os tratamentos sintomáticos que a gente tem também, essa diferenciação vai ser importante. O que a gente mais vê no consultório, eu acho que a Caíssa também, é Alzheimer, né, demência de Alzheimer mesmo. Nos jovens, o que eu mais vejo é TDAH, né, diagnosticado em adulto, e eu não atendo crianças, eu só atendo adulto, mas eu acabo fazendo, né, esse diagnóstico já na pessoa adulta mesmo, quando a pessoa traz essas queixas, e eu também atendo muito jovem com transtornos psiquiátricos, com transtornos de humor, e que trazem as queixas da parte cognitiva também, né? Também a gente acaba atendendo as demências reversíveis, né? Então,
sempre existe essa possibilidade, nós sempre acabamos investigando, né, as demências reversíveis também. Eu, sinceramente, assim, eu tenho uma prática, não é muito tempo que eu estou formada, né, como especialista da área. Eu trabalho há 1 ano como especialista, então minha prática de consultório não é tão grande assim, né, ainda, mas de demências reversíveis eu peguei, acho que 1 caso só, nesse tempo todo. Então, a maioria mesmo são doenças neurodegenerativas, né, que a gente acaba vendo. E também, a gente também tem a possibilidade de doenças infecto, né, de encefalites, né, encefalites imunomediadas, que também vão causar alterações cognitivas, pacientes com sequelas de encefalite herpética, né, então isso também acaba vendo. Lembra de mais coisa, Caíssa? Então, é isso, assim, dentro, né, das síndromes demenciais, aí você sempre tem que fazer essa diferenciação, igual a Juliana falou, se é uma causa reversível ou se é uma causa irreversível, que são as doenças neurodegenerativas. Dentro das doenças neurodegenerativas, a principal é a doença de Alzheimer, e a gente vai ter as outras, por exemplo, demência frontotemporal. Tem que lembrar também que a doença de Alzheimer, ela tem as formas típicas, né? Mas ela tem formas atípicas também, né? Que uma delas parece um pouco a demência frontotemporal, a outra é uma afasia, que chama afasia primária progressiva, que a demência frontotemporal também tem um tipo de afasia. E aí a gente também pega muito pacientes com outras doenças neurodegenerativas que causam síndrome demenciais. Por exemplo, entre ainda as síndromes demenciais, a gente tem a demência por corpúsculo de Lewy, mas a gente tem, por exemplo, a demência da doença de Parkinson, que às vezes chega para a gente também. Então, chega o paciente com uma síndrome demencial e parkinsonismo. E aí você vai fazer esse diagnóstico entre Lewy e Parkinson. E aí, e sempre assim, igual você falou, quando tem o transtorno psiquiátrico junto, quando tem um transtorno de humor, a gente precisa tratar isso até para fazer avaliação cognitiva, né? Às vezes a gente chega, faz um minimento, por exemplo, num paciente com uma depressão muito grave. Se você não trata essa depressão, realmente, né, parece que ele tem ali um quadro neurodegenerativo subjacente, mas aí depois você trata a depressão, o paciente melhora. Então tem que fazer sempre essa diferenciação, esse diagnóstico diferencial. Inclusive, né, os sintomas neuropsiquiátricos das degenerativas, às vezes eles confundem muito com as doenças psiquiátricas, por exemplo. Uma demência frontotemporal, ela pode parecer um transtorno bipolar no início, né? Então, a gente tem que, esse trabalho aí do psiquiatra com o neurologista, às vezes um encaminha para o outro, né? Pede uma interconsulta, isso é muito importante. E aí, sempre a gente tem que fazer toda a investigação, colher uma história, né? Muito bem colhida ali desde o começo, a anamnese, fazer exames complementares, fazer um bom exame físico, né? Fazer os exames complementares para a gente não deixar passar nada, né? Às vezes a gente tem, por exemplo, um hipotireoidismo grave que vai causar uma síndrome demencial. Então, às vezes, você trata e o paciente melhora. Então, essa investigação é muito importante, né? Nunca ir deixar passar isso. Nunca já partir do princípio que é a doença de Alzheimer por ser a mais comum, né? Outra dúvida muito levantada é se existe divergências entre as condutas terapêuticas dos profissionais da área, né? O neurologista é especializado, o psiquiatra é especializado, ou as condutas são bem engessadas, assim? O que vocês acham? Olha, o que eu acho, assim, que eu vejo na prática, né, na minha prática clínica, no meu meio, é que as condutas, elas são muito semelhantes, porque a gente tem os consensos, a gente tem os artigos, os papers mais recentes, todo mundo está ali se atualizando junto, né? A gente tem as referências, né, os neurologistas referências, como os nossos preceptores, por exemplo, que podem auxiliar, e todo mundo segue essas referências, né? Então, eu acho que, assim,
os bons médicos que procuram estar atualizados, né, procuram se atualizar, procuram seguir os guidelines, os consensos, eu acho as condutas bem semelhantes, sabe? Agora, eu acho que se complementam muito também. Eu acho assim, às vezes, claro que a gente consegue, né, tratar um paciente com um transtorno de humor, né? Por exemplo, ele tem uma síndrome demencial, tem um transtorno de humor, mas eu acho que o médico ele sempre tem que saber até onde ele vai para fazer o melhor para o paciente. Então, eu gosto muito desse câmbio com as outras especialidades, sabe? Você ter um psicólogo, um neuropsicólogo de confiança, um psiquiatra de confiança, pessoas para você encaminhar, para você discutir, para o paciente estar sempre assim, cercado de que a gente está fazendo o melhor que a gente pode para ele, sabe? Sim, é isso mesmo que eu vejo também. Eu acho que quando, principalmente assim, se você estiver falando em especialistas, em médicos que trabalham realmente na área, né? Então, a maioria assim que eu vejo segue bem certinho, né? A gente tem diretrizes, né? Bem definidas sobre tratamento, principalmente sobre investigação das demências, né? Então, quem trabalha com isso geralmente tem essas mesmas condutas, né? E a gente sempre segue, sim, né, as referências que a gente tem dos nossos chefes, né, dos nossos antigos chefes, assim, a gente sempre segue essas referências também. Às vezes, a gente até tem pequenas coisas assim, em qual momento que você inicia tal medicamento e tal, mas assim, são coisas bem pequenas e que às vezes são individualizadas para o paciente, não que necessariamente vai ser uma coisa contra um consenso, contra uma diretriz, mas que você pode individualizar em cada paciente, sabe? E isso você vê na prática mesmo, né? No atendimento de cada pessoa. A interdisciplinaridade é muito importante nessas doenças, né? Que Sim, são. Nossa, muito. a parte Eu acho multiprofissional, principalmente, assim, da gente ter um apoio de psicólogas, de fisioterapia, de de terapeuta ocupacional, né? terapeuta ocupacional. Na Unifesp, a gente tinha uma coisa assim que eu achava sensacional, que era a musicoterapia. Ai, É uma sim. faculdade mesmo, sabe? A musicoterapia é uma faculdade. E assim, é um recurso muito Nossa, bom para os nossos sensacional. pacientes, sabe? Então, é algo que eu acho que todos têm que caminhar juntos mesmo. E é o que a Caíssa falou, é você conseguir cercar o paciente para levar o que tem de melhor para ele, né? De todos os lados, assim, o que tem de melhor para ele. Geralmente eles ficam muito fragilizados, né, com o diagnóstico, principalmente quando é mais precoce. Então, eu imagino que o acompanhamento psicológico seja muito importante, né? Sim, e um dos desafios também seria essa parte dos cuidadores, né? Porque a gente tem também sempre que lidar não só com o paciente em si que está desenvolvendo, né, por exemplo, uma síndrome demencial, mas a gente sempre tem que prestar atenção também nos cuidadores e fornecer um cuidado para os cuidadores também, né, isso é essencial, assim, para manter, mais uma vez, o paciente cercado do melhor mesmo. Eu fiz uma disciplina no meu mestrado, lá na UFMG, que se chama Música e Cognição. Juliana, sabe o que é, assim? É sensacional, assim. A professora Betânia Paris, ela mostra desde a música para o bebê, sabe? Da influência da musicoterapia, da musicalização, desde o bebê até o adulto e principalmente os pacientes com demência. Então, assim, nossa, é sensacional, assim, é Muito incrível. bom mesmo. Quem tem disponível, se a gente tem como, eu acho que vale muito a pena você oferecer tudo que puder, né, para o paciente e para a sua família também, né. Eu vivi a experiência de ser cuidador, né, da minha avó ter uma doença de Alzheimer, chegar no estágio avançado, né, e assim, principalmente no estágio moderado avançado, o cuidador, ele precisa ser assim o maior foco, porque o paciente ele perde o insight, né? Então, por exemplo, minha avó,
para ela era jovem, né? Ela não sabia muito bem quem estava ali com ela lembrava de mim, às vezes lembrava da minha mãe, achava que minha mãe era irmã dela, né? E assim, mas você não via que ela sofria, porque ela não tinha insight de que está doente, né? Para ela estar bem jovem, 40 anos, entendeu? E aí o cuidador, a pessoa que está vendo uma avó, uma mãe esquecer dela, né? Que está sentindo ali essa solidão mesmo, né? De ter o ente querido não lembrando dela e tudo que ele tem que fazer, né? Todos os cuidados de quando a demência moderada avançada já perde, que a gente fala as atividades básicas de vida diária, então ele não consegue tomar um banho, ele não consegue se alimentar. Então o cuidador, né? Eu sempre falo que é um complexo de cuidado que tem que existir, que é o cuidador principal, que tem que ser aquele foco, junto com toda essa equipe multidisciplinar e médico, todos juntos, para a gente oferecer a melhor qualidade de vida para ele e para o cuidador, e para a família. Nunca esquecer da família, sabe? Porque, às vezes, você, dependendo do tratamento, você consegue dar uma melhor qualidade de vida para essa família, para esse complexo ali, né? Para todo mundo ficar melhor. Bem. Sim, com certeza. Puxando esse gancho, né, da família e tal, quais são os maiores desafios na carreira? Seja no tratamento, no diagnóstico, na condução. O que vocês consideram que são os maiores desafios? Olha, uma das coisas, assim, algumas vezes a gente tem diagnósticos diferenciais muito difíceis, diagnósticos muito difíceis, né? Quando a gente tem, por exemplo, uma doença de Alzheimer atípica, quando a gente tem outros tipos de demência, a gente tem de evolução, a gente tem um tipo de demência que chama demência rapidamente progressiva, sabe? Que a evolução é muito rápida, assim, em meses o paciente está totalmente incapaz, né? Pacientes Então, jovens, muitas vezes, né? Em muitas torno de vezes 50 anos. sim, muitas vezes pacientes muito jovens e a gente fica naquela angústia do diagnóstico e, às vezes, a impossibilidade de fazer um teste genético, um líquor, uma avaliação mais precisa, às vezes por dificuldade mesmo financeira do paciente ou pela localidade, às vezes não ter disponível. Então, assim, às vezes a gente fica muito, muito angustiado, porque nesses casos a gente fica desesperado, assim, a gente fica pensando, será que eu estou deixando ali alguma coisa que teria um tratamento? Ou será que é uma doença neurodegenerativa, né, de evolução muito rápida e que o tratamento é só sintomático, né? Então, para mim, assim, quando eu atendo esses casos, eu acho um desafio muito grande, sabe? E, além disso, nos pacientes em geral, da gente conseguir isso que eu falei, de dar a melhor qualidade de vida, tanto para o paciente quanto para a família, né? Não apenas tratar ali, só vou tratar essa doença com esse remédio e pronto. Não, a gente tem que ver todas as características da demência e todos os sintomas não demenciais associados, por exemplo, o paciente não dorme, o paciente troca o dia pela noite, o paciente está muito agitado, o paciente está agressivo. Isso tudo a gente precisa tratar de uma maneira que esse complexo de cuidado paciente, cuidadores, né, tenham a melhor qualidade de vida. Sim, eu concordo. Eu acho que um dos maiores desafios mesmo da nossa subespecialidade é isso, né? Muitas vezes a gente se vê limitado em muitas coisas, né? A gente pode ter limitação dessa parte da investigação, dos exames, de acesso, né, aos exames. Muitos exames ainda são inacessíveis, né? E tanto financeiramente como, né, pela disponibilidade mesmo. E também essa parte do tratamento, né? Porque muitas vezes, né, a maioria das vezes, a gente vai estar diante de doenças neurodegenerativas e que não tem cura ainda. A gente, né, sempre tem essa esperança de que logo a gente vai ter alguma coisa que consiga chegar próximo a uma cura, pelo menos, né?
e a gente até estuda para isso, busca, né, vai atrás de pesquisa e tudo mais, mas a gente tem que lidar muitas vezes com sintomas que são difíceis de serem tratados, né? E ter que lidar com tudo isso de uma maneira a buscar a melhor qualidade de vida para o paciente, para a família dele. Eu acho também que um grande desafio que eu enfrento por vezes são pacientes que têm síndromes demenciais e que têm muita resistência ao cuidado. A gente tem diversas formas de tratamento e são formas, assim, não só medicamentosas, mas de terapias também que a gente pode ir atrás, mas eu sempre sinto isso como um grande desafio, sabe? Uma coisa até meio pessoal minha, assim, quando o paciente tem essa resistência aos cuidados de maneira, assim, mais intensa, né? E muitas vezes até agressivo e tudo mais. A gente sempre busca, né, vai atrás de tudo que for de tratamento, de recurso para tentar melhorar, mas isso eu considero assim como um desafio dessa subespecialidade. Muitas vezes a família trazendo, né, aquela demanda assim, meu Deus, eu preciso cuidar, eu preciso fazer as coisas, e ele não deixa, e briga, e fica agressivo e tudo mais. E aí também, nesse lado, a gente também tem que ver como que o cuidador está lidando com isso, porque é um sofrimento muito grande também para o cuidador, né? Então, é o outro desafio que daí a gente também enfrenta nesse cuidado do cuidador, né? Imagina que seja bem difícil. Às vezes, muitas vezes a negação, né, do paciente, e muitas vezes por não ter mesmo o insight de entender que está doente, porque para ele está tudo bem. Por isso que sempre em avaliação cognitiva a gente pede, traga um acompanhante. Porque às vezes você vai fazer entrevista só com o paciente, anamnese só com o paciente, e para ele está tudo bem, né? E aí a gente precisa dessa visão, igual a Juliana falou, do acompanhante, e muitas vezes o paciente vai ter essa negação, vai ter essa dificuldade de aceitar, porque para ele muitas vezes está tudo bem, né? Ou mesmo ele sabe que não está bem, né? Nos doentes de Alzheimer, estágio inicial geralmente tem o insight ainda, ele sabe que está bem, mas se nega, né? Porque quando você recebe esse diagnóstico, é difícil, né? É algo muito pesado. E uma coisa interessante também, principalmente nos estágios mais moderados e avançados, é pensar no cuidado paliativo, né? Muitas vezes a gente fala em cuidado paliativo, a gente só pensa assim no câncer terminal, né? Essa neoplasia terminal, e eu tenho que dar morfina apenas para melhorar a dor, porque não tem mais o que fazer. Mas o paliativo, esse termo de pallium, vem de coberta, de dar um cobertor, de cuidado. Então, em doenças que você não tem um tratamento curativo, igual a Juliana falou, principalmente nas fases mais avançadas, a gente tem esse cuidado paliativo, que envolve isso tudo que a gente falou, né? Trazendo essa qualidade de vida aí melhor, mas é desafiador mesmo. É uma especialidade difícil, né? Assim, mesmo para outros neurologistas, eu converso com colegas e muitos falam, né? Muitos encaminham para a gente, porque não, tanto a neurologia cognitiva quanto distúrbios do movimento tem muitos desafios ali, né? Sim. A consulta em si, imagino que seja bem diferente da neurologia geral, né? Como que é essa questão de duração da consulta? Como vocês estruturam a consulta, assim, no geral, para um paciente que chega ali de primeira consulta, que o acompanhante leva? Como que é? Então, acho que isso é bem individual, né? Assim, de cada médico, acho que cada um tem suas estratégias, né? A consulta da neurologia cognitiva, ela é uma consulta mais demorada, porque além da entrevista, a gente faz vários testes cognitivos, vários testes que a gente vai saber sobre a atividade de vida diária, a gente vai fazer testes neuropsiquiátricos, né? Então, é uma consulta mais demorada. Eu aprendi assim no meu fellow, então eu sempre faço. Eu tenho o costume de fazer a anamnese primeiro com o paciente, apenas com o paciente. Depois eu peço para o paciente sair, faço apenas com o cuidador. Depois eu
coloco os dois na sala e converso com os dois. Isso, a gente vê, né, pela experiência no ambulatório do HC, que, assim, a gente descobre muitas coisas ali que o paciente não falaria ou que o acompanhante não deixaria falar por, às vezes, já tomar as rédeas da situação mesmo, né? E muitas vezes a gente vê que o cuidador também, às vezes, não falaria algumas coisas ali perto do paciente. Então, eu tenho esse costume, né? Eu aprendi assim, como é feito no ambulatório, então eu faço assim. E aí, depois dessa anamnese, eu faço o exame físico, faço toda essa avaliação cognitiva, e aí cada médico vai usar as suas, né? A gente tem várias padronizadas aí que a gente pode usar. Eu uso algumas também, continuo usando as que a gente usava no ambulatório, faço toda essa avaliação cognitiva, e depois, no retorno, aí o paciente vai trazer os exames complementares, né, que foram solicitados para esse diagnóstico diferencial. Mas é uma consulta mais demorada, assim. E você, Juliana? A minha também é bem semelhante. Eu também tenho essa parte de separar, né, o paciente do cuidador. É super importante ter acompanhante, né? Como a Caíssa tinha falado antes, a presença do acompanhante é fundamental, assim, nessas consultas. E quando não vem acompanhante, geralmente eu peço para no retorno vir, porque sempre traz muito mais informação e ajuda bastante na coleta da história mesmo, né? Então, isso de você separar realmente é algo que traz novas informações que talvez você não tivesse se na presença das duas pessoas na consulta. A minha primeira consulta eu também aplico os testes, eu também sigo a bateria de testes que eu aplicava no Fellow, né? Acho que a gente costuma, né? Fica com essa prática mesmo. É uma bateria um pouquinho até demorada, e muitas vezes também a gente depende do paciente, né? Então, de como ele vai reagir, de como ele vai respondendo a esses testes, né? Às vezes acaba demorando um pouco mais, às vezes é um pouco mais rápido. Em geral, assim, a minha consulta é de 1 a 1h30, né? Nesses casos. Às vezes, eu até deixo para aplicar mais testes numa segunda consulta, então, num retorno, né? Mas em geral, assim, costuma ter essa duração, né? Porque realmente é uma consulta mais demorada. É uma consulta que demanda um pouco mais, assim, e até também a parte da coleta da história mesmo, eu acho que demanda um pouco mais de tempo, sem pensar só nos testes, né? Na aplicação dos testes. Se a gente não coleta uma história desde o início, a gente pode passar batido por partes assim que ajudariam no diagnóstico, né? Que direcionariam pelo menos algum diagnóstico. Então, é importante demorar esse tempo também na história. Para vocês que são acadêmicos, né? Para bastante gente aí que está ouvindo a gente, acho que isso que a Juliana falou é muito importante, porque a história e o exame físico é aquela coisa, né? A clínica é soberana que a gente ouve a faculdade inteira. E assim, é verdade, sabe? Uma história bem colhida, um exame físico bem feito, você consegue, é como se fosse um trabalho de detetive mesmo ali, né? Então, você consegue várias pistas para chegar no diagnóstico. E para ver o diagnóstico diferencial, igual citei, por exemplo, o paciente ele tem uma síndrome demencial. Na hora que você examina, ele tem um parkinsonismo importante, você já vai para um lado. Então, assim, tem que frisar isso de história bem colhida e exame físico bem feito, assim. Faz muita diferença, né, Juliana? Faz mesmo. Olhar da cabeça aos pés do paciente, né? Por fim, assim, vocês até falaram bastante disso no início. Uma questão que eu queria perguntar mesmo, que é por que vocês escolheram essa especialidade? Algum momento, assim, de, nossa, é isso, sabe? O meu, igual eu falei, né, assim, foi realmente a história da minha avó ter o diagnóstico, né? Eu comecei a me interessar, e aí até hoje, assim,
todos os dias eu penso nela, assim, quando eu estou atendendo os pacientes, eu penso, nossa, se eu soubesse disso naquela época, né? E aí eu fico tentando trazer muito isso para os familiares, né? Assim, olha, eu já passei por isso, vamos por esse lado, né? A importância da medicação, a importância das terapias, da multidisciplinaridade, né? Então, assim, foi realmente por isso. Eu tive esse start aí já meio precoce, né? Eu fui acho que foi uma coisa que eu fui desenvolvendo, assim, sabe? Eu sempre tive esse interesse maior em comportamento humano, né? Então, eu fui por um caminho, assim, mais tortuoso, né? De procurar a psicologia antes, de ir nesse caminho de tentar me encontrar nisso, e eu fui me encontrando, né? Eu acho que eu fui percorrendo esse caminho mesmo de ir conhecendo cada vez mais tudo isso, e é o que eu amo estudar. Como eu falei, né, o que me faz brilhar os olhos, assim, foi o que me fez brilhar os olhos, foi quando eu pude atender um paciente assim, e pude ver evolução. Eu acho que é super importante esse evento, né, do simpósio, para mostrar um pouco mais assim da especialidade mesmo, das especialidades, né, e da neurologia, todas as áreas que a neurologia abrange, tudo que dá para ser, né? Porque na faculdade a gente acaba vendo todas as especialidades de uma maneira mais superficial, né? E muitas vezes a gente não tem muito um direcionamento, algo assim. A gente vê tudo superficial, acha que quer fazer uma coisa e tal, mas vai indo, né? E vai vendo, e vai conhecendo sempre superficialmente. Na residência, a gente consegue já ter uma coisa mais direcionada mesmo. Só que mesmo na residência, a gente também ainda vai escolher uma subespecialidade. Então, ter esse conhecimento, ter essa prática, eu acho que é algo que a gente também pode ir desenvolvendo e de acordo com o que você mais gosta, né? Como que vai te fascinando e tudo mais. O comportamento humano, a gente aprender as bases biológicas do comportamento, das emoções, tudo isso foi o que me trouxe assim para a cognição. A gente falou aqui bastante sobre as doenças, né? Sobre síndromes demenciais, essa parte mais da patologia, mas a neurologia cognitiva e comportamental abrange muito mais, né? Então, essa coisa assim dos sentimentos, de todas essas bases biológicas e moleculares, de tudo que acontece, de como a gente age no nosso dia a dia. Eu acho que isso também me fez ir para essa especialidade. Nossa, eu também sou encantada com essa área, assim. Eu estou fazendo neurociências, né, mestrado em neurociências, assim, encantada com tudo isso, né? A gente tem várias disciplinas, né, que falam sobre isso, né? O comportamento, base molecular do comportamento, a neurobiologia do comportamento. Então, assim, é incrível mesmo. E uma coisa que você falou também, que eu acho legal, para você descobrir, né, você conhecer mesmo. Igual eu disse, eu acompanhei a neurocirurgia, né, igual a Juliana fez, né, a psicologia, você ir vendo o que você realmente quer, né? Porque quando é difícil assim, será que eu quero neurocirurgia, né? Estou aqui sentada, mas eu lá no bloco, operando, sentindo aquilo, falando, não é bem isso que eu quero, né? Então, hoje eu tenho certeza que não era realmente isso que eu queria. Então, acho que para vocês é legal essa coisa de fazer os estágios, se possível, uma experiência fora, né? Eu fiz um estágio na Itália, também na neurologia da Itália. Então, você vai vendo muitas coisas diferentes e com isso você vai descobrindo assim o que você quer. Eu acho que quanto mais você tiver experiência, quanto mais você acompanhar, mesmo não só o que a faculdade te oferece, igual a Juliana falou, às vezes a faculdade oferece para a gente de uma maneira muito superficial, então vai atrás, chega para um neurologista, você que está em dúvida entre neurologia e psiquiatria, chega para um neurologista, um professor seu, professor, posso te acompanhar, posso ver como que é o seu dia a dia, chega para o psiquiatra, a mesma coisa, né? E aí eu acho que vocês vão se vendo ali, né? Poxa, é isso que eu quero, sabe? Quando eu cheguei no Fellow,
principalmente eu conheci o professor Paulo Caramelli, assim, e comecei a ver ele atendendo e ter essa convivência e ver a vida dele, eu falei, é isso que eu quero, é isso que eu quero para mim. Assim. Hoje ele é meu orientador também. Então, assim, a gente se inspirar, né, em alguém e realmente tentar conhecer como que é a vida daquela pessoa, tanto no trabalho, como que ela faz tudo aquilo, para você conseguir decidir. Mas é difícil, né? Assim, e lembrando também que, assim, quando a gente está principalmente no cursinho, parece que, assim, aquilo que você fizer vai ser o que você vai fazer para o resto da sua vida, né? E a Juliana tá aí para mostrar pra gente. Tô aqui para mostrar que não. Que não. Então, assim, não é o fim do mundo, assim, se você tomar uma decisão e naquele momento, por exemplo, você começa a residência de psiquiatria e fala, poxa, não é bem isso. Então, presta de novo, corre atrás do seu sonho, assim. Sim, com Vê certeza. o que vai te dar o brilho nos olhos, igual a Juliana falou, e na hora que você te sentir isso, você vai falar, é aqui que eu era para estar, nesse lugar hoje, né? E aí você não vai ter dúvida. É exatamente isso. Conhecer um pouquinho, assim, para não escolher às cegas, né? O que você vai fazer pro resto da vida. E é legal isso que vocês estão fazendo, né? De conversar assim com a gente, neurologistas às vezes que estão ali começando, como daqui a pouco vocês também estão começando, né? Ver como que a gente chegou, isso eu achei bem legal também. Meninas, vocês querem completar alguma coisa? Só agradecer mesmo. A gente que quer agradecer muito vocês pela disponibilidade, por ter reservado um tempinho para conversar com a gente. Foi muito proveitoso. Tenho certeza que todo mundo que está assistindo está adorando. Eu gostei muito, Juliana. Adorei te conhecer, viu? Eu também. Obrigada. Vamos marcar quando você vier aí em Belo Horizonte ou nos congressos, a gente se encontra. A gente se encontra num congresso ainda. Se Deus quiser. Obrigada, viu, gente? Em breve. Gostei muito da nossa conversa. Obrigada a vocês. Tchauzinho. Tchau.